Olá pessoal, aqui é o Marcelo Coleoni e esse é o conteúdo 120. Antes de começar o conteúdo, pedido rotineiro, tradicional de todo produtor de conteúdo, por favor, se inscreve, interaja, comente, deixe seu like, compartilhe. Toda e qualquer interação ajuda a produção de conteúdo a propagar esse tipo de mensagem, esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Só assim a gente consegue evoluir, consegue crescer com a sua aceitação, com o seu envolvimento. Valeu? Bom, conteúdo de hoje. Queria falar sobre um processo que ele é cada vez mais comum. Comunicação assíncrona. Comunicação assíncrona é uma comunicação onde não existe a necessidade de interação imediata. Eu mando uma mensagem, mando um e-mail e não espera uma resposta imediata, ou teoricamente não esperaria. Na prática, a gente espera algo. O processo de comunicação, ele, além de ser extremamente crítico, extremamente relevante, extremamente importante para qualquer relacionamento profissional, social, sem a comunicação a gente não faz nada, e o impacto de uma comunicação ele é tão grande e é tão prejudicial às vezes, e quando não tem uma comunicação assertiva, realmente acelera a solução das coisas, acelera inovação, acelera um monte de coisa. A comunicação assíncrona, ela tem uma característica que não é de hoje. Ela tem um impacto hoje muito mais elevado, mas a comunicação assíncrona sempre existiu, e-mail, CC-mail e outras mensagens de SMS, texto, que lá atrás era um processo de informação, basicamente. O e-mail talvez tenha sido um processo um pouco mais de necessidade de resposta, mas é uma comunicação que você não sabe se a outra pessoa do outro lado dessa comunicação está presente para responder de forma rápida aquela mensagem, aquela necessidade. Então, comunicação assíncrona. Hoje é muito mais comum a gente ter esse tipo de processo. O próprio WhatsApp é uma representação clara disso. E o WhatsApp você começa a mandar mensagem, a última mensagem sempre prevalece, a tua já sai naquele pergaminho de mensagens e se perde ali dentro. Então, comunicação assíncrona. Muitas ferramentas, muitas tecnologias hoje usam isso para facilitar a vida. Existem ferramentas que permitem você segregar assuntos e pessoas para falar diretamente sobre temas e com pessoas exclusivamente. O WhatsApp, ele é um exemplo de falar individualmente, mas você consegue misturar muitos temas. Então, várias ferramentas surgiram para isso. A grande questão, quando você usa esse processo num ambiente social, é uma coisa. Você manda uma mensagem para alguém, a pessoa não responde, já fica meio ansioso, meio frustrado, já fica imaginando o que pode ter acontecido, porque ela não respondeu. As pessoas não estão à disposição. Não estão à disposição. A gente precisa entender e lidar com uma comunicação assíncrona como ela foi concebida. E não esperar como se fosse uma conversa onde eu marco uma reunião e tenho essa interação as duas pessoas ao mesmo tempo. Então, comunicar de forma assíncrona. Se é algo extremamente urgente e importante, ou você cria mecanismos para identificar aquilo na mensagem, que gerem notificações, que gerem alerta quando a pessoa olha para uma mensagem ou recebe uma mensagem via notificação, vê a urgência e atua em cima dessa urgência, ou você liga. Básico. Essencial. Eu preciso resolver um problema. A grande questão é que a ansiedade hoje, muito vigente em todos nós, não é só da geração. O ambiente nos faz mais ansiosos. As pessoas que nasceram mais recentemente, de gerações Z, Alpha, elas têm uma ansiedade maior porque elas já vivenciam isso desde o início. A gente acabou aprendendo e interagindo e vendo que essa necessidade começou a aumentar ao longo do tempo, para quem tem mais idade ou quem tem mais experiência e é de gerações anteriores.
A grande questão é essa ansiedade faz com que a gente ignore quem está do outro lado. Ignore que do outro lado também existe uma lista de prioridades, as necessidades, e a pessoa não está ociosa. Ela tem as suas necessidades, as suas ansiedades, as suas buscas, os seus compromissos e assim por diante. Então, comunicar assincronamente é você entender que esse meio de comunicação ele não é imediato. Então, entender isso já reduz o impacto de quantas mensagens assíncronas, quantas comunicações assíncronas eu faço na minha interação profissional, por exemplo. Se eu sei que é um processo extremamente crítico, delicado e precisa de uma resposta um pouco mais rápida, existem outros meios. Como eu falei, talvez uma codificação ou um processo que você determina com as pessoas que estão no seu relacionamento profissional, que aquilo é uma urgência. Ou se não, você liga. Você marca uma reunião, marca uma interação online para falar com a pessoa, para realmente solucionar essa questão. Caso contrário, você vai se frustrar, a pessoa que está recebendo a mensagem não sabe da sua urgência e você não sabe das urgências que ela tem para poder passar qualquer urgência sua na frente das outras que ela tem. Então, quando a gente fala que as pessoas não priorizam, não sabem dar importância às coisas, que estão sempre à disposição, ou de fato elas pedem as coisas de forma prioritária, de forma urgente, mas de fato não são urgentes. E quem define a prioridade de que responder é a pessoa que está recebendo essa mensagem. Se ela acha que aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa, ela vai responder. Se não, ela vai esperar e resolver as coisas mais importantes que ela tem atualmente para depois interagir. Essa é a grande diferença que a gente precisa lidar e precisa entender. Então, fazer as pessoas entender o grau de importância é outra dica. Então, se eu tenho muita comunicação assíncrona e se eu tenho situações onde existe uma prioridade efetiva para a minha equipe, para a minha área, para a minha empresa, essas informações são prioritárias. E todo mundo está alinhado com isso e ao se deparar com uma informação como essa, existe uma necessidade de resposta mais rápida. Comunicar, se imagine uma empresa que é totalmente remota, ou o formato híbrido, não importa. Esse processo não existe de hoje. A questão de estar remoto ou não, dependendo da empresa que você já trabalhou, dependendo da sua idade, você já trabalhou com empresas multinacionais, por exemplo, onde você tinha pessoas que estavam em outros países. Então, a comunicação remota, a interação com situações remotas sempre existiu. Só que antigamente não era por vídeo, por exemplo, era mais por áudio. Então você marcava conference calls com as pessoas e todo mundo entrava numa linha telefônica, você escutava só o áudio das pessoas e fazia a sua reunião, fazia a sua comunicação de forma remota. Hoje, ele tem a facilidade online, você consegue visualizar, consegue interagir com as pessoas. Existem algumas questões que mostram, talvez, essa necessidade das pessoas se conectarem novamente. A pandemia nos afastou, que foi vantajoso para muita gente, ainda é para algumas pessoas que entendem dessa necessidade de ter flexibilidade local. Depende da cidade que você mora, é muito difícil você ir e voltar, é a demora, é trânsito, uma série de coisas, segurança, preocupação. Então, algumas pessoas veem como vantagem, outras veem como desvantagem. Atualmente existem os dois processos. Existe a questão presencial, existe a questão remota. E temos a intermediária que é a híbrida, que você interage com as pessoas. De qualquer forma que você tenha, a comunicação assíncrona ela vai existir no presencial, ela vai existir no remoto e ela vai existir no híbrido. Comunicação assíncrona é uma comunicação rápida, ágil, que faz com que você consiga endereçar mais coisas, se mostrar mais produtivo,
Porém, essa produtividade pode gerar algumas consequências: atrasos, frustrações, a ansiedade extrema de ter uma resposta sobre tudo que você está comunicando. Isso é um assunto que é extremamente delicado, mas o combinado não sai caro. É fato. Então, se você tem a necessidade de comunicação assíncrona, crie dicas, meios, maneiras de fazer essa comunicação funcionar em relação às suas verdadeiras prioridades. Não adianta você colocar que tudo que se mandar ali é prioridade quando você manda coisas que não são prioritárias. Ou as pessoas não veem como prioridade. E outra questão importante é: faça da solução das coisas a melhor maneira de solucionar rapidamente. Se é comunicação assíncrona via uma combinação, uma codificação de urgência que você definiu com as pessoas que você se relaciona, ótimo. Se não, liga, marque reunião, processo online, não importa se você é remoto, híbrido, presencial. Atue presencialmente com as pessoas, fisicamente ou remotamente através de interações online, por exemplo. Então, comunicação assíncrona, ela está aumentando cada vez mais. Por quê? A agilidade das coisas, ela traz uma necessidade da gente lidar com muitos assuntos ao mesmo tempo, endereçar rapidamente as coisas, porque senão a gente perde o fio da meada, perde o processo e acaba indo atrasado ou através de forma tardia e talvez nem funcione mais através das mudanças. A gente não acompanha de fato essas mudanças. Então pense, comunicação assíncrona, ela cada vez mais vai acontecer no dia a dia das empresas. E é extremamente relevante criar mecanismos para lidar com esse tipo de comunicação. Se você já sofre, como eu, como muitas pessoas, sobre isso, sobre comunicação assíncrona, veja como fazer desse processo um processo muito mais eficiente. Ele realmente é um processo de agilidade, de rapidez, de endereçar as coisas, de realmente fazer o processo andar. Porém, ele pode ser um fator totalmente negativo, porque gera frustração, gera quebra de relacionamento, gera resultados inadequados ou falta de resultados, falta de importância, gestão do tempo, vai impactar muito nas pessoas, cada vez mais as pessoas vão querer endereçar questões que aparentemente são urgentes, mas de fato não são. Lá atrás, a gente recebia, no início da minha carreira, eu recebia muito e-mail pedindo algo urgente, tinha lá no título do e-mail urgente, não sei o que. Você fazia, se desdobrava e a pessoa nem utilizava. Então, o quanto isso está sendo gerado por praticidade sua e não do todo. Pense nisso. Comunicação assíncrona, algo relevante, importante e tem os seus impactos. Você quer que ele seja impacto positivo ou negativo? Use da melhor maneira. Valeu? Bom, esse foi o conteúdo 120. A gente se encontra no conteúdo 121. Espero que você me ajude se inscrevendo, compartilhando, interagindo, fazendo toda e qualquer interação para que esse conteúdo se propague e chegue até mais pessoas. Grande abraço, bons estudos e até o próximo.